Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tô aqui hoje pra gente comentar a presença do Ciro no Flow. E eu não vou mentir pra vocês não, eu assisti a entrevista, ela é muito grande, ela tem 5 horas. Eu assisti uma primeira vez ali, eu tive que ver um trecho, depois pausar um pouco e voltar depois, aí eu vi um pouco mais acelerado, mas depois eu vi que talvez eu tivesse passado um pouco rápido demais, eu fui assistir de novo um começo ali. E é uma entrevista que eu vou falar a verdade pra vocês. Você assistir 5 horas de entrevista e se você fizer como eu e for lá assistir de novo, você vai achar melhor do que na primeira vez. Porque tem uma coisa que você já vai com essa emoção do ao vivo, às vezes distrai a gente um pouco, mas quando você olha uma segunda vez, você consegue ali olhar com uma certa profundidade a mais. Agora, antes de ir para os comentários, eu queria deixar um recado bem legal para vocês. Amanhã o canal completa 3 meses. E nesses 3 meses aqui produzimos alguns vídeos e eu tive um retorno muito bom por parte de vocês. Algumas dezenas de milhares de pessoas passaram por aqui dando uma audiência boa pra gente. E para comemorar isso, eu fiz um vídeo especial que irá ao ar amanhã. Então, ele é um vídeo no formato diferente de tudo que a gente já fez até agora. E dependendo da receptividade de vocês, pode passar a ser um vídeo especial que pode sair semanalmente e por aí vai. Nesse vídeo eu vou abordar de uma forma um pouco mais documental o porquê é que Bolsonaro não derrete ao longo do tempo e porque ele está se sustentando ali com uma certa popularidade. Mas enfim, pessoal, vamos voltar agora. Eu acho que além de tudo que eu vou comentar aqui com vocês sobre a entrevista do Ciro, eu acho que eu vou só compartilhar para ver, são 4h40 da manhã aqui, quando eu estou gravando agora. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vamos dar uma olhadinha como é que está a audiência do episódio, né? Acho que a audiência foi interessante. O Ciro já está aqui com 383 mil e vai demorar um pouco para atualizar, né? E então o Ciro já tem uma audiência maior do que o último programa, que teve a presença do Monark. O Monark é muito midiático e tal. Uma audiência bem acima da do Calil, da do Léo Picon. Aí tem uma aqui com o Aurélio e Batista, que foi uma baita de uma audiência. Mas já está maior do que a do Sérgio Sacani, do Afonso Solano. Bem maior que a da Jandira Fegali. Mas tipo, com o Balestrinho e o Cariano não tem muito como competir, né? Eles estão com uma audiência aqui bem mais alta. Mas já superou a do Douglas Silva, do Big Brother. Sabe? Tem aqui alguns outros maiores também. Então, tipo, dá pra dizer aqui que ainda mais o Ciro vai dar uma bela crescida nas visualizações ao longo do dia. Quando você assistir esse vídeo, provavelmente já vai estar bem maior. E provavelmente vai se tornar uma das 3, 4 maiores audiências dos últimos 15, 20 vídeos do Flow. E realmente isso é um número muito bom. É óbvio que como o Flow deu uma caída depois do que o Monark fez ali atrás, a audiência seria um pouco menor, né? A audiência do Ciro foi um pouco mais da metade no ao vivo simultâneo ali do que foi da outra vez, quando o Flow tava bombando ali, tava no auge. Mas o Flow agora já está se recobrando, a tendência é que volte a ser uma audiência tipo a que o Flow tinha antigamente. E o Ciro conseguiu manter ali no final das 5 horas de entrevista, o Ciro tinha cerca de 30 mil pessoas ainda resistindo ali, num certo horário assim, segunda-feira. Segunda-feira ali chegou a ser concorrente a entrevista do Haddad, sabe? Tava tendo esportes também, por aí vai. Então havia bastante disputa pela audiência e o Ciro se manteve firme com 30 mil pessoas ao longo de 5 horas de entrevista. Mas vamos agora para o conteúdo. Qual é a impressão que a gente tem do conteúdo? Olha, assistindo no 1.5, quando eu assisti a primeira vez assim, porque eu tinha perdido um tempo e depois fui depois, tinha começado a me dar a impressão de que o Ciro estava um pouco impaciente ali em alguns pontos, mas depois assistindo de novo, já na velocidade normal, você vê não, que está tudo numa certa pausa, está tudo numa cadência muito boa. Aí você vê que, né, que às vezes a gente assistir um pouco apressado uma coisa, às vezes você não precisa nem cortar nada. Se você assistir um pouquinho apressado uma coisa, você tem uma impressão errada. E ali, cara, ao longo de 5 horas, você fala do problema da matriz econômica brasileira, você fala do modelo que está sendo mantido, você fala sobre a dificuldade ali. O Igor traz coisas muito boas, que é o que as pessoas em média pensam, não é possível mudar, e por aí vai. E ali o Ciro apresentou alguns problemas que ele não conhecia, que envolviam Petrobras e tal. E ali falaram sobre Petrobras, Previdência, reforma trabalhista, juros, debate eleitoral. Falaram também até com uma certa profundidade sobre temas assim como a parte tributária em relação ali, porque tanto o Rolandinho quanto o Igor eles são empresários, então eles foram trazer esses questionamentos
sobre setores estratégicos, sobre... O Ronaldinho trouxe uma coisa muito importante que ele perguntou se, tipo, você vai ter que reconstruir uma indústria nacional e produzir indústrias nacionais inéditas e tal. Aí você tem que esperar até o fim do processo, até que você consiga ter produtos mais baratos, ou como vai ser. O Pedro Doria adora querer bater em cima disso. E o Ciro disse uma coisa muito óbvia, que tudo aquilo que não for estratégico, ou que você não tiver ainda, você vai facilitar através de uma redução de impostos e por aí vai. Tudo aquilo que servir para fazer um crescimento nacional. Por exemplo, se você quer construir uma indústria nacional que envolva hardwares e tem algum componente que você não fabrica aqui e nem tem previsão de que vai conseguir produzir, você pode importar ele e facilitar essa importação para que o produto final aconteça. Sabe, porque muita gente acha que é uma coisa muito rasa, que tipo, você começa o governo, você vai apertar um botão e depois não tem como voltar atrás. Cada medida que o Ciro vai fazer, e muitas das pessoas aí liberais, algumas pessoas mais à direita, acham que o Ciro poderia... Teve um cara que chamou o Ciro de como é o nome? Dizendo que o Ciro estaria fazendo com a Petrobras o mesmo que a Dilma. Tem muita gente que quer comparar o Ciro com a Dilma, sabe? Com coisas que não tem absolutamente nada a ver. A Dilma fez um desastre. O Ciro, a pior coisa que o Ciro já fez envolvendo a economia foi uma imprecisão num discurso. Sabe, de errar um número, uma vírgula, uma besteira assim. Mas nunca executando um orçamento o Ciro teve qualquer imprecisão. Muito pelo contrário, ele teve êxito fenomenal na administração pública, principalmente na parte dos recursos. Então eu gastei, foi a primeira vez que eu mandei um superchat aí pro Flow, eu mandei uma resposta aí para um cara que tava falando bobagem a respeito disso. Mas enfim, eu acho que foi uma conversa bem produtiva, ainda teve até uma margenzinha no final, um cara mandando perguntas sobre OVNIs, aí você falando sobre a distância, sobre a possibilidade de vida em outros lugares e tal, alguns paradoxos, onde o Ciro também se sai muito bem falando. Então foi uma entrevista boa, porque falou de muitos dos problemas que o Brasil sofre. É importante que eles sejam trazidos frente aos jovens que assistem o Flow e às dezenas de milhares que estavam ali. E não só foi importante por causa disso, como você teve uma coisa mais descontraída, você tem uma transparência, você tem uma sinceridade. Eu fui para as redes sociais ali depois e as pessoas que eu vi comentando o assunto, que já não eram eleitores do Ciro antes, algumas não confirmaram o voto ainda, mas começaram a dizer que estavam ali meio balançadas. Outras disseram que assistiram 5 horas, nunca tinham passado tanto tempo no podcast, e que nem eram eleitores do Ciro, mas gostaram dele e tal. E disseram que estava ali começando a se seduzir pelo discurso e tal. Mas olha, isso é um começo. Isso é um começo. Você começa, porque muitas vezes a virada de voto se dá em 1, 2 ou 3 etapas. Às vezes você só precisa de uma. Você chega lá, manda a mensagem direta para a pessoa, está convertido o voto. Aí um passo. Às vezes é em 2. A pessoa tá meio incrédula, você tem que estabelecer uma certa credibilidade e solicitar o voto. E ali e tal, que a pessoa vem. Tem uma e aí 3 passos, que são os eleitores que hoje estão com Lula, com Bolsonaro e tal, que é o seguinte, que é você dissuadir a pessoa da ideia que ela tá do outro candidato. Eu fiz, olha, isso aí não é verdade. Por exemplo, eu quero votar em Lula por causa disso. Olha, não precisa votar nele por causa disso, a gente também tem isso e tal. Que é você dissuadir a pessoa daquela tal convicção que ela está no momento, você estabelecer uma confiança para você e você finalmente solicitar o voto. Isso aí é uma coisa meio parecida com técnicas de venda e tal. Então, sob esse ponto de vista foi muito bom, porque você está começando a quebrar um gelo para você facilitar a sua permeabilidade por ali e depois trazer esses votos para você. Então, desse ponto de vista, eu acho que a entrevista foi muito boa. E quanto a você, qual a sua opinião? A minha é de que acabou sendo uma entrevista um tanto carismática, não tanto divertida, porque falou muito de problemas e é preciso que se fale deles, mas houve um certo carisma, principalmente na reta final, houve transparência, que isso é muito importante. Eu acho que ajudou muito a quebrar um certo gelo que alguns setores têm com o Ciro. Eu acho que para a campanha do Ciro foi muito boa essa entrevista. Mas qual foi a sua opinião? Você acha que poderia ter sido melhor? Você acha que teve pontos que não foram abordados? Ou você acha que foi muito boa? Qual foi a sua parte preferida? Qual foi a parte que você achou que ficou faltando? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhe porque amanhã tem vídeo especial. Espero você lá. Até a próxima.